Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Sejan Talks, seu bate-papo descontraído sobre temas de saúde. Hoje vamos falar sobre um pequeno comprimido que mudou a vida de muitas mulheres, a pílula anticoncepcional. Estamos aqui com Dominique Cassem e a antropóloga Ananda Cerqueira para falar mais sobre isso. Sejam bem-vindas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tranquilo. Eu sou a Dominique, eu sou médica ginecologista, tenho 32 anos de formada, trabalho no Sejan há 12 anos, que é uma casa que me acolheu e me fez mudar muita coisa da minha vida, muito conceito que eu tinha antigo de quando eu comecei a trabalhar em ginecologia e obstetrícia. Eu agradeço a essa visão muito especial, muito bonita do parto humanizado. E estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre contracepção. Tá? A contracepção, não só a contracepção hormonal, mas a contracepção como um todo. Então, eu sou a Ananda, sou antropóloga, formada em Ciências Sociais, tenho mestrado em Saúde Pública e a minha dissertação foi sobre justamente a contracepção hormonal, né? E aí eu vim compartilhar um pouco com vocês sobre os resultados dessa pesquisa e fazer essa discussão que eu gosto muito também. Bem-vindas, muito obrigada por aceitarem nosso convite. Será um prazer conversar com vocês hoje. Bem, antes da gente entrar nessa discussão sobre os impactos da pílula anticoncepcional na vida, na saúde das mulheres, vamos começar pelo básico, né? Doutora Dominique, o que é, afinal, a pílula anticoncepcional e como ela atua no nosso corpo? Então, a contracepção hormonal, ela é baseada em hormônios que nós mulheres próprias fabricamos esses hormônios. O que acontece é que eles são hormônios sintéticos e eles têm a função anovulatória. O que palavrão é esse? Anovulação quer dizer não ovular, porque a mulher engravida no período que ela se torna fértil, que é o período da ovulação, que nos ciclos mais comuns, nos ciclos padrão, está em torno do 14º dia, a se contar como o primeiro dia, o dia que iniciou o ciclo. Tá? Então, a maioria dos hormônios das pílulas contraceptivas combinadas, elas trazem esse efeito de anovulação, ou seja, elas não permitem que haja um pico de LH, que é um hormônio que o nosso hipotálamo fabrica, manda mensagem para o ovário, tipo assim, todo mundo pronto para ovular. Aí, quando a pílula vem, ninguém está pronto para ovular, entendeu? Ninguém ovula, fica todo mundo lá quietinho e com isso, então, tem o efeito contraceptivo. As pílulas também que não são combinadas, que são só progestágenos puros, também têm esse efeito de anovulação. Então, o processo é mais ou menos o mesmo. Tá? O ovário, ele não produz, não recebe a informação de que ele precisa formar um folículo dominante, que é o folículo que vai liberar o óvulo. Então, ele mantém um ciclo mais ou menos padrão, tá? Sem o pico de ovulação e, consequentemente, anovulatório e com a perspectiva de contracepção. Muito obrigada, doutora. Bem, a pílula anticoncepcional foi aprovada nos anos 1960 nos Estados Unidos e sua popularização simboliza um grande avanço na autonomia das mulheres, no controle da própria fertilidade e na liberdade sexual feminina. Ananda, que impactos essa descoberta trouxe para o cotidiano feminino e para as famílias de forma geral? Então, como você comentou, os anos 60 foi um período onde a sociedade estava muito aberta a receber soluções tecnológicas para resolver problemas sociais. E dois grandes problemas sociais que existiam nesse período era a questão do planejamento familiar e a questão da natalidade, do controle de natalidade. E nesse sentido a pílula viria para resolver esses dois problemas. Claro que ela surgiu num contexto de disputas, no sentido de existirem oposições, oposição religiosa, interesse de indústria, prescrições ou não prescrições, dúvidas em torno de efeitos colaterais, Mas até antes da pílula existir, os dois métodos mais utilizados eram o preservativo masculino e o diafragma com uso combinado de espermicida. Só que o que acontecia? Esses dois métodos, eles não previam a autonomia feminina.
né? No caso do diafragma, elas dependiam de uma prescrição que viria do médico, e no caso do preservativo, demandava uma cooperação, né, e um apoio do parceiro. Então a mulher se via dependente de terceiros para gerir a sua vida sexual e reprodutiva. E a pílula, em tese, daria essa sensação de libertação feminina, né? Logo que ela foi comercializada nos 5 primeiros anos, né, da sua aprovação, a pílula já era prescrita por 95% dos médicos norte-americanos. Então, houve uma grande aceitabilidade, com algumas questões relacionadas a efeitos colaterais e etc. Mas quando a pílula passa a ser comercializada e o médico passa a ser o principal ator nesse sentido de prescrição, ele toma para si também o protagonismo na questão do planejamento familiar, do controle reprodutivo e do controle de natalidade. Então, as mudanças acontecem muito num sentido específico para a vida das mulheres, mas também de uma forma muito coletiva na relação dela com o próprio corpo e a relação desenvolvida com o médico e com a sociedade no geral. E, Ananda, você comentou sobre essa questão de oposições no cenário de disputa. Uma matéria da BBC de 2017, ela trouxe uma perspectiva até polêmica para a razão de muitas pílulas anticoncepcionais elas virem em cartelinhas com 21 comprimidos, onde há um intervalo de 7 dias, né, onde há uma pausa mesmo para as mulheres menstruarem. Ou seja, não haveria uma razão médica para essa pausa acontecer, e sim para que isso se assemelhasse ao ciclo da fertilidade. Para que houvesse, portanto, uma aprovação da Igreja Católica naquele período. Isso tem algum embasamento? Isso faz algum sentido dentro desse contexto que você nos trouxe? Como, de fato, essas disputas interferiram mesmo na aprovação, na comercialização da pílula naquela época? Faz total sentido e, de fato, ocorreu, né? Mas não só a questão do intervalo, de fato, não é uma necessidade médica, né? Mas isso não foi apenas criado para, enfim, para que a pílula se tornasse aceitável apenas para a Igreja Católica, mas também foi uma estratégia criada para que a pílula fosse aceitável para as próprias mulheres, né? Até então a gente tinha como principais métodos, como eu comentei, né, o preservativo e o diafragma, que não envolvem hormônios sintéticos, né, são métodos contraceptivos não hormonais. E no momento que entra o hormônio, foi uma mudança um pouco drástica no sentido de hábito mesmo, de costume. Então, para as mulheres também era algo um pouco assustador o fato de um medicamento comprimir um processo que, na visão que se tinha, era um processo natural, né? A menstruação é natural. Logo, se existe um medicamento que vai suprimir a medicação ou a menstruação, tem que ficar atenta. Então, essa supressão de 7 dias foi uma estratégia para que o próprio pílula anticoncepcional fosse aceitável para as usuárias. E, assim, sobre a questão das disputas, assim, foram diversas disputas, né? A pílula anticoncepcional é um medicamento que envolve interesses por parte da indústria farmacêutica, né? Por parte existe oposição da Igreja Católica. Então, assim, há uma série de movimentos acontecendo em torno tanto da criação como da comercialização da pílula. Nesse sentido, então, doutora Dominique, não há nenhum benefício da menstruação em si para a saúde feminina? Quando uma mulher usa, por exemplo, um anticoncepcional, não há um porquê, então, dela fazer essa pausa de 7 dias para menstruar. Na realidade, o que acontece? Eu atendo mulheres de todas as idades, tá? Mulheres mais adultas e adolescentes. A maioria das pacientes adolescentes que me procuram, que vêm com a mãe porque querem iniciar a vida sexual, elas têm uma necessidade de ver a menstruação,
porque aí mostra para a mãe que elas não engravidaram. Olha, esse mês eu não engravidei aqui, ó, meu absorvente cheio de sangue. Entendeu? Então, existe essa necessidade. Então, tem essa cultura de que a menstruação é um sinal de que não houve gestação. Então, muitas pacientes querem menstruar porque elas querem ter este controle sobre elas. E eu vejo muito isso em adolescentes. Mas, de fato, você sangrar... O que é o sangramento? Tá? Só para complementar a minha fala inicial, eu disse que a gente fabrica com os hormônios que são a progesterona e o estrogênio. Na realidade, as pílulas são hormônios, os hormônios semelhantes aos hormônios, mas eles são sintéticos, não são hormônios naturais. Então, assim, quando você faz a opção pelo contraceptivo hormonal, a menstruação, nada mais é o sangramento, é um sangramento de deprivação. O que é essa palavra? A deprivação é você está usando o hormônio, quando você suspende o hormônio, toda aquela camada que o seu útero, que a gente chama de endométrio, fabricou, ela despenca porque ela não tem mais o hormônio alimentando ela. Então, é um sangramento de deprivação, não é um sangramento menstrual, não tem... Agora, existe aquele mito, mas não é a limpeza do corpo? Não, não é a limpeza do corpo, tá? Eu preciso menstruar para ser mulher? Olha, é uma questão, você quer menstruar, você se sente mais mulher menstruando? Menstrue. Você se sente incomodada menstruando? Não menstrue. Né? A gente tem como fazer isso. A gente estava conversando anteriormente, né, num bate-papo mais informal, e eu disse que eu acredito que os 2 eventos mais importantes para mim na vida foram a roda, né, e a contracepção feminina. Porque o controle de natalidade e contracepção vem de idades antes de Cristo, né, de muitos e muitos anos. Né? E agora a contracepção do ponto de vista de facilitar com que a mulher tenha a escolha, isso vem de 60 para cá, né? Em 1962 foi a primeira vez que o Brasil teve o contraceptivo, e você só podia prescrever se a mulher fosse casada e com autorização do marido. Tá? A mulher ela era tida como uma fábrica de procriação, eram ninhadas, né, que ela ia procriando e ficava então presa aos serviços domésticos sem a liberdade de escolha. Então eu acho que isso foi muito libertador. A contracepção hormonal ou não, ela sempre foi muito libertadora para a mulher ter escolha da prole, ou engravidar ou não engravidar, quantos eu quero ter, tá? A liberação sexual, tá? A liberação cultural, eu quero me formar, eu quero ser médica, eu quero ser antropóloga, eu quero ser qualquer coisa, e filhos para mim nessa fase não interessa. Quando na realidade, se ela tivesse ainda naquele modelo anterior, né, no modelo antes de 1960, ela seria uma dona de casa, né? Uma dona de casa que tivesse só a função familiar. Então eu acho que a questão do contraceptivo, de você menstruar ou não menstruar, é uma escolha, assim como é de usar ou não o contraceptivo hormonal. Eu acho que nessa questão da menstruação, entendê-la como um processo natural é também uma construção, né? Uma construção social, né? Tanto que existem duas visões sobre essa questão da menstruação enquanto processo, existe uma visão da menstruação enquanto um processo natural, e uma outra visão muito engendrada por um médico chamado Elcimar Coutinho, não sei se você conhece. Claro, ele tem uma obra, é baiano, meu conterrâneo, inclusive. Ele tem uma obra chamada Menstruação, a Sangria Inútil, né? E a antropóloga Daniela Mânica, ela fez um estudo sobre as produções do Elcimar Coutinho, né? E ela traz uma questão. O Elcimar Coutinho, ele defendia que a menstruação era um desperdício. Ela não precisava existir. Porque justamente a menstruação não tinha nada de natural, né? Ela, pelo contrário, ela acontecia quando um processo dava errado, né? Então, não existia, ele argumentava que não existia porque as mulheres terem medo de suprimir a menstruação através do uso da pílula. Pelo contrário, isso deveria ser desejado, né? Então, assim, é uma visão que está aí por trás todo um interesse, né, de um médico famoso, renomado, né, na questão de incentivar o uso dos métodos contraceptivos hormonais.
Então, assim, existem muitas armadilhas de discursos envolvidas na questão do que é natural e do que não é natural, e a menstruação é uma delas, né? Para muitas mulheres, a menstruação menstruar é um processo muito simbólico, né? E existem muitos conceitos que vêm sendo resgatados em relação à menstruação e que são de ordem muito pessoal e individual de cada mulher, né? E é muito importante a gente estar atento a esse tipo de debate, né? E o que está por trás de certas argumentações em prol da pílula ou contra a pílula, a favor da menstruação ou contra a menstruação, né? Eu acredito que todos os discursos estão aí imersos em sentidos que a gente precisa sempre estar atento e trabalhar. E existe também a questão de que o contraceptivo ele não age às vezes só como contraceptivo. Ele às vezes é um tratamento. Por exemplo, pacientes que você tenha a síndrome do ovário policístico, né, que causam acne, obesidade, oleosidade, hirsutismo, né, que é o pelinho, né, pelinho de bigodinho, pelinho no corpo. Pacientes que têm endometriose, que é uma coisa que está se falando muito, né, ultimamente, então elas se beneficiam com o uso do contraceptivo porque elas param de menstruar, porque existe uma ação ovariana, então o ovário ele fica lá repousando e não continua sangrando. Porque todas as vezes que você sangra, tá? Quando você tem uma endometriose, você está colocando como se fosse o pólen das flores. Você está aumentando a quantidade de focos endometrióticos no seu organismo. Então, as cólicas são dilacerantes, são intensas, tá? Muda também o comportamento, tá? Social da mulher. Tem a questão da TPM. Gente, a TPM, né? Quem aqui não sofreu com TPM ou não teve um histórico de TPM, né? Enfim, eu posso até brincar, porque eu sabia que estava na TPM quando eu começava a brigar no trânsito. Eu falava, putz, eu vou menstruar. Porque eu começava a brigar. Então, assim, era uma coisa que se eu usasse, por exemplo, um contraceptivo, eu não precisaria ter isso, porque eu não teria TPM, eu não teria o pico de ovulação, então ficaria tranquila. Então, a pílula, assim, por mais que ela tenha todo esse interesse farmacêutico, todo esse interesse por trás de tudo isso, isso tem em qualquer situação, em qualquer lugar, né? Essa questão do Elcimar Coutinho de dizer que a menstruação é inútil, isso é uma visão que ele tinha da inutilidade da menstruação. A menstruação nada mais é do que um ciclo que se encerrou e que vai começar um outro ciclo, tá? Se é inútil ou se não é inútil, isso vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que gostam de menstruar, que têm prazer em ver o sangramento. É um sangramento de deprivação hormonal? É um sangramento de deprivação hormonal. A questão de nomeá-lo, se é inútil ou não, é uma questão muito pessoal, na minha opinião. Então, assim, eu repito o que eu disse, eu deixo sempre a critério da minha paciente se ela quer ou não quer sangrar, tá? E quando a gente vai escolher um método contraceptivo para ela, seja hormonal combinado, seja hormonal de longa duração, que é o implante, o DIU com progestágeno e tudo, a gente sempre pergunta, são duas perguntas que eu faço rotineiramente para elas. Você gosta de sangrar? Sim ou não? Tá, sim. Então, você vai usar uma pílula que tem um intervalo de sangramento. Ok. Você não quer menstruar? Não quero menstruar. Então, eu posso oferecer para ela outros tipos de contracepção hormonal, né, que não tem um sangramento, como característica do método, né? E a outra pergunta que se faz é, daqui a quanto tempo você pretende engravidar ou se pretende engravidar? Porque a escolha também vai depender, porque os LARCs, por exemplo, que são esses métodos de longa duração, eles têm tempo maior de ação no organismo. Então, você não precisa ficar mensalmente usando o contraceptivo oral. Ah, não, eu quero engravidar daqui a um ano. Ok, então os LARCs não seriam interessantes porque eles falam em tempos maiores de uso. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E dentro disso que você falou, uma dúvida que sempre surge entre as mulheres é realmente se o anticoncepcional ele pode causar uma infertilidade irreversível também, mesmo após a interrupção do uso da pílula. Isso pode acontecer também ou é um mito? Só existe um método contraceptivo hormonal, que é o método de depósito, tá? Que é a medroxiprogesterona, que ela reduz a fertilidade. Quanto maior o tempo de uso do método,
tá? Maior é o tempo de infertilidade. Os outros métodos não. Você parou de utilizar, eles pararam de ter o efeito, tá? Se fala, tem paciente que fala, mas eu só consegui engravidar 1 ano depois que eu parei. Bem, ela só ia conseguir engravidar 1 ano depois que parou o contraceptivo, ou mesmo se ela tivesse sem nada, ela só engravidaria aquele período, tá? Porque nem todos os nossos ciclos são 100% ovulatórios, tá? A gente às vezes faz ciclos anovulatórios ao longo da vida, sem obrigatoriamente estar usando um contraceptivo, né? Então nem todos os ciclos são engravidantes, vamos dizer assim, uma forma mais fácil da gente entender. Então não tem, né, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, não tem essa questão, esse receio, não há nenhum contraceptivo hormonal que seja definitivo do ponto de vista de infertilidade. Isso não tem, tá? Existe um que você demora um pouco mais a retornar à fertilidade, mas a maioria deles, principalmente os que são mais modernos, que são com uma quantidade hormonal mais similar ao nosso organismo, não. Interrompeu o uso, você tornou-se fértil novamente. Que ótimo, essa é uma boa notícia para as mulheres que fazem uso da pílula e que posteriormente vão querer engravidar. Mas ainda existe um outro tabu sempre envolto nessa decisão de usar ou não a pílula, que é o risco associado de desenvolver uma trombose. Esse risco, ele existe? Como que isso funciona? Existe o risco de trombose, sim, tá? Mas um risco, o contraceptivo, isoladamente, o risco de trombose não é tão alto, tá? Uma gravidez, por exemplo, aumenta em 5 a 6 vezes o risco de trombose. O puerpério, que é fisiológico, ele aumenta em até 50 vezes o risco de trombose, tá? Pela própria secreção hormonal. O contraceptivo hormonal, principalmente o componente do estrógeno, ele tem um potencial de fazer com que aumente a coagulação do sangue. Com isso, aumenta o risco. Mas ele sozinho não vai fazer muita coisa. Ele precisa de outras coisas. Por exemplo, o hábito do tabagismo, tá? A obesidade, o histórico familiar de trombose, o próprio histórico da paciente de ter tido, minha perna inchou e ficou quente, mas não fez um diagnóstico muito preciso na ocasião. Então, todos esses aspectos têm que ser observados. Por isso que eu digo assim, ainda que a gente tenha essa gama de informações, eu ainda acho e defendo, tá? E vou defender por muito tempo que a contracepção deve ser prescrita exclusivamente por profissionais que sabem, tá? Que atuam dentro da área, que conhecem os critérios de elegibilidade para cada paciente, um tipo de medicação, um tipo de forma de contracepção, tá? Porque para minimizar todos esses riscos. E eu insisto que uma boa anamnese, um bom exame físico, você conhecer de fato a paciente que você está ali, porque você está doando de você o seu conhecimento para ela em prol da saúde dela. Então, nada mais justo que você a conheça minuciosamente, tá? Para você poder fazer a melhor escolha. Todos nós somos passíveis de erros, mas a gente tem que errar o mínimo possível, principalmente na área de saúde. Então, uma anamnese bem feita, tá? O recurso de exames complementares quando necessários, tá? E são, assim, para mim, os pilares para você poder ter uma contracepção de segurança para cada paciente. Então, entendendo que o risco existe, mas ele sozinho não é o risco, ele está assim atrelado a outros fatores que podem comprometer e aumentar, potencializar esse risco. E o mais importante é você informar isso para a sua paciente e ela ter o poder de decisão de escolha. Entendeu? Você fala, existe o risco? Eu sempre falo, existe o risco? Existe o risco. Você fuma? Eu fumo. O que você acha de parar de fumar para você diminuir o seu risco? Se efetivamente você quer usar um contraceptivo. Então, eu também trago a elas questionamentos de mudança de vida.
de propostas de mudança de vida. Você está acima do seu peso. Por que você não diminui o seu peso e com isso você diminui o risco, não só de trombose, mas de doenças metabólicas no futuro? Isso é promover a saúde. Esse é o meu papel de promoção de saúde. E eu vou fazer isso sempre. Então, defendo que contraceptivo deve ser prescrevido por profissional de saúde gabaritado, que conheça os riscos, que conheça os métodos, que conheça os critérios de elegibilidade, que possa sempre, em 100% das vezes, promover aquela mulher à saúde e a sua melhor escolha. Eu acho muito importante, inclusive, você trazer todos esses critérios, né? Porque na pesquisa, quando eu estudei essa questão do uso de contraceptivos hormonais, o que mais eu vi eram depoimentos de mulheres que falavam: eu não sabia, né? Eu simplesmente comecei a sentir dores e eu ia no médico. Assim, a gente via casos de mulheres que iam no médico, tipo, uso anticoncepcional, não fumo, não sou obesa, enfim, não tenho uma série de outros requisitos e sinto diversas dores de cabeça intensa, inchaço nas pernas, enfim, diversos sintomas. E que o médico falava assim: minha querida, volte para casa. E dava risada. Ai, tá na moda esse negócio de agora toda pílula da trombose. Então, assim, muitas se sentiam desamparadas, né? E aí, essa é muito a questão que, depois de um tempo, quando me perguntam: o que você acha da pílula anticoncepcional e etc., sempre digo: como você falou, procurar um médico que te conheça. Porque o que a gente mais vê, e eu vi muito em relatos na pesquisa, e na minha vida pessoal, e na vida de outras mulheres do meu círculo social, é médico que a gente chega no consultório e fala: então, gostaria de começar a tomar. Toma esse aqui. E já tira uma caixinha e já te dá. Então, esse tipo de prática, para mim, hoje, contribui muito com a desinformação, que acaba por engendrar situações onde coloca em questão todo o conhecimento médico, toda a questão do avanço científico, mas também a mulher que está ali e que está sentindo e que conhece o próprio corpo, né? E que sabe que tem alguma coisa errada. Então, essa coisa de ter um profissional de saúde que te acolha, que te entenda, que te escuta exatamente, que te ouve e que acolhe todas essas suas... enfim, todas as suas queixas e os seus sentimentos, eu acho que é realmente fundamental. Concordo plenamente com isso, né? Uma outra coisa que eu alertar é que pacientes, por exemplo, com enxaqueca com aura, né? Também ela comentou da enxaqueca, é um dos critérios que a gente faz a opção por não utilização de medicação hormonal, porque é um sinal de que a pessoa pode ter um startzinho para fazer uma trombose, uma TEP, enfim, alguma coisa do gênero. Perfeito. Um último ponto que, retomando aquela questão da liberdade sexual, um dos efeitos colaterais que pode estar associado ao uso dos anticoncepcionais orais é a questão da perda da libido. Eu queria que vocês comentassem um pouco, né, esse dilema mesmo, se por um lado o anticoncepcional ele surgiu como uma talvez revolução nesse sentido da liberdade sexual e por outro lado ele também pode causar a perda da libido. O que isso pode significar para as mulheres? Como que isso pode impactar mesmo na vida delas, né? Isso realmente existe, tá? A medicação hormonal, ela pode aumentar as ligações da testosterona e diminuir a testosterona feminina, porque a mulher também tem testosterona. E isso diminui a libido. Uma outra coisa que também está atrelada, por exemplo, é que como nós somos seres biologicamente para procriação, digamos assim, né? Uma forma mais grosseira de falar, no período que a gente está em ovulação, a mulher é como se ela tivesse assim, ligado um radarzinho, tipo, vou escolher alguém porque eu vou querer procriar a minha espécie. Quando você está usando o contraceptivo, o que acontece? Isso aí diminui, porque você não entra nessa vibe aí de que eu vou querer, né, procriar, vou querer perpetuar a minha espécie.
Então, isso também é um fator que diminui a questão da libido, tá? Mas existe sim. Como você pode contornar, tá, essa problemática? Você pode tentar ajustar com essa paciente um outro tipo de contraceptivo que não tenha tanto esse efeito, que a gente pode ir procurando, né? Ou a gente pode, por exemplo, indicar para ela outros métodos, outras medicações que melhorem a performance sexual. Ou ela simplesmente definir, não quero mais usar contraceptivo, tá, hormonal, e pedir outros métodos que são métodos de barreira, métodos né, como você comentou, do autoconhecimento, que são os métodos do muco cervical, da temperatura corporal, né? Enfim, como eu digo sempre, quem manda não sou eu. Quem manda é o que ela escolhe. Entendeu? É assim que eu faço a minha vida. É interessante essa questão da discussão sobre a perda de libido, porque justamente, né, na minha pesquisa, a perda de libido era o principal fator que fazia com que as mulheres optassem por não utilizar mais os métodos contraceptivos, né? E aí acho que é muito isso que a doutora falou, é muito de lembrar que não existem só... A pílula anticoncepcional não é única, né? Existem outros métodos possíveis, né? Porque a perda de libido foi uma das maiores queixas das mulheres que deixavam de usar a pílula. E isso dava um recado muito nesse sentido do que você trouxe, né? Se lá atrás a pílula veio como, vamos libertar as mulheres, desassociar sexo de reprodução, hoje ela se colocou como uma barreira ao prazer feminino, né? E quando as mulheres optam por não utilizar o método contraceptivo hormonal em prol do prazer, elas estão dando um recado, né, que diz que o prazer sexual feminino também é importante, né? O prazer do homem estava sempre em voga, né? E por isso muito se discute por que nunca houve um método contraceptivo masculino, né? Os homens não estavam dispostos a passar pelos mesmos problemas, né? Perda de libido e todas as outras questões que de fato envolvem o uso de hormônios sintéticos em algumas mulheres. Então, nesse momento, as mulheres dizem assim, também quero sentir prazer, né? E aí a ruptura desse ideal de... Porque assim, a pílula anticoncepcional dá à mulher um controle verticalizado, né? De controle da fecundidade, mas também controle do seu prazer, da sua libido, dos seus humores, né? Até a própria questão da TPM e de outros processos que envolvem, né, a mulher. Muito se discute assim, será que, no caso da menstruação, por exemplo, será que a menstruação é ruim? Ou a ideia que se construiu sobre a menstruação é que faz com que ela seja um processo tão doloroso e penoso para as mulheres? Será que é a menstruação que é ruim ou você, por exemplo, trabalhar num local onde não tenha um banheiro com estrutura para que a mulher possa, né, enfim, né, fazer higiene e outras coisas, ou uma estrutura, empregos que entendam, não, né, as mulheres não vão ter a mesma a produtividade, né, que em determinados períodos. Enfim, é muito mais uma questão de pensar a sociedade do que, de fato, a menstruação em si. E na questão da libido, foi um processo que mostrou que a pílula anticoncepcional barrava algo que hoje é muito importante e que as mulheres reivindicam também para si. Ótimo. E trazendo agora para uma perspectiva de comparação a outros métodos contraceptivos, quais são os principais prós e contras da pílula para as mulheres, tanto em âmbito cultural como no de saúde, em relação a, por exemplo, a camisinha, o DIU, o implante subdérmico, etc. Por que muitas mulheres ainda optam por usar o anticoncepcional? Então, existem vários tipos de métodos contraceptivos. Como eu falei, a contracepção, ela não é só hormonal, tá? Existe o preservativo, tá? Que aliás não deve ser abandonado mesmo se utilizando outros métodos contraceptivos, porque ele é um fator de proteção para as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente em pacientes que têm um risco maior, que apresentam um risco maior para DST.
Tem os métodos tem o diafragma, que ainda se utiliza com a geleia de espermicida. Nós temos o DIU, né? Tem o DIU de cobre, a gente tem o DIU de levonorgestrel, que é um DIU hormonal. A gente tem até um outro novo que saiu, que é um pouquinho menor. E temos os contraceptivos, os combinados e os não combinados. Aí você me pergunta, por que a opção excessiva pelos contraceptivos hormonais orais, por exemplo, ou injetados? Eu acho que a questão é pela segurança da contracepção. Os métodos de barreira, eles têm uma eficácia, quer dizer, menor do que os métodos que são contraceptivos hormonais. Por que eles têm essa diminuição de eficácia? Porque nem todos os ciclos menstruais são exatamente iguais, né? Mesmo na mesma mulher, a gente, como eu falei, acho que numa outra fala eu disse, às vezes a gente ovula e às vezes a gente não ovula, né? Então, o nosso ciclo menstrual, o nosso ciclo hormonal, ele é diferente e cada mulher tem o seu. Então, para você poder ter segurança de utilizar, tá, um método de barreira, seja um método preservativo associado à tabelinha, que seria o período fértil, ou utilizar uma curva de temperatura e a observação do muco cervical, essas pacientes têm que conhecer muito bem o funcionamento do seu organismo, do seu corpo. Acho excelente quem consiga fazer isso, mas não é o que a maioria das pacientes faz, ou tem, elas não têm esse conhecimento. Tá? Eu costumo pedir, por exemplo, quando as pacientes vão no consultório, eu falo assim, olha, marca durante 1 ano a sua menstruação. Marca o primeiro dia, o dia que se encerrou, quantos pacotes de absorvente você utilizou naquele mês, se você teve cólica, se não teve cólica, porque durante 1 ano, se você fizer isso, você vai ter mais ou menos um padrão de como se comporta o seu ciclo. Você pode ter um ciclo, o ciclo menstrual normal, ele pode variar de 24 até 35 dias. Então, dentro dessa variação, o seu período fértil também vai mudar, tá? Então, toda essa observação tem que ser feita para a paciente poder ter a escolha pelos métodos, a segurança da escolha por esses métodos não hormonais. Por que eu acho que essa questão do método hormonal ela é mais patente, assim, ela é mais corriqueira? Porque elas se sentem mais seguras, tá? Elas se sentem mais seguras para poder gerenciar a própria vida. Então, eu particularmente tenho essa impressão. Não sei se a Nanda concorda com essa minha visão. Eu estou puxando a brasa para minha sardinha. Vamos ver agora o que ela me responde. Então, como a gente falou no começo, né, no início da pílula anticoncepcional, quando ela começou a ser comercializada, existiram dois fatores muito decisivos para que ela fosse um método receitado por 95% dos médicos norte-americanos. Né? Foram os meios de comunicação, né, de divulgação e etc. da pílula anticoncepcional. E o segundo foi muito o aval e o incentivo à prescrição dos médicos. Né? Então, assim, foi se inserindo culturalmente a pílula anticoncepcional como o método mais seguro, o método mais prático, o método mais fácil. E além de ser um método que te permite controlar, né, a questão da gravidez, é também o que algumas estudiosas chamam a pílula de medicamentos de estilo de vida. Né? Como a própria doutora trouxe, nem sempre uma mulher usa anticoncepcional somente para não ter filhos. Né? Usa para corrigir questão de acne, para regular e para controlar a menstruação, para ter ou não ter, para menstruar ou não menstruar. Então, existe uma série de outros fatores que a pílula trabalha no corpo da mulher, que não só a questão, né, a questão reprodutiva.
Então, eu acho que existe esse ponto, né, do incentivo, também muito pensando também essa questão da indústria farmacêutica, que é sempre necessário falar, né? A indústria farmacêutica, na época que a pílula anticoncepcional foi colocada no mercado, a divulgação e as propagandas da pílula eram muito assertivas no sentido, você só vai ser uma mulher maravilhosa e vai conseguir tudo que você quer no dia que você usar a pílula. Então, assim, existem, se a gente procurar na internet, muitas propagandas antigas sobre a pílula anticoncepcional que mostram muito o porquê dessa adesão. Por mais que existissem, por exemplo, os efeitos colaterais, que lá em 60 foram denunciados, existia uma contrapartida médica também, muito de dizer, também não é assim, né? E assim, muitos, como é que posso dizer, suprimirem também muito um pouco a questão dos riscos, né? Que é isso que muito que a doutora está trazendo agora, mas que pouco era falado e por muitos médicos ainda não é, né? Existem muitos médicos que acreditam muito na eficácia da pílula anticoncepcional e que antes mesmo da mulher chegar no consultório com o objetivo ou com a intenção de pedir pela prescrição da pílula, já é oferecida a ela como um medicamento para outras doenças, ou para outras doenças não, para outras finalidades também, né? Então, por isso a coisa do medicamento de estilo de vida. E hoje o que eu percebi na pesquisa foi que muitas mulheres estão atentando para um fato muito simples, que a gente conhece, mas que a gente não fala e não dá atenção devida, que existem outros métodos contraceptivos. Eu mesmo, falando do meu caso pessoal, quando comecei a pesquisa, eu utilizava pílula sem pensar, né? Eu fui no médico e o médico falou assim, eu falei, então, queria tomar pílula. E nunca fiz nenhum exame. E tomei por anos, né? E aí troquei, não estou me sentindo bem, então toma aqui outra. Então, assim, quando eu percebi que eu fazia um uso onde eu não pensava sobre, eu simplesmente fiz esse uso. E aí, de repente, eu pensei, vou tentar diferente, né? Vou fazer uma outra coisa e ver se eu me adapto. E olha só, me adaptei por muito tempo, né? Então, assim, eu acho que é muito a coisa de você fazer de uma maneira muito consciente, ciente de que existem outras possibilidades. A pílula anticoncepcional é muito boa para umas coisas, mas para algumas mulheres funciona muito bem, mas para outras não funcionam tão bem assim, né? Então, é muito de você... para mim, a questão central é que os médicos ofereçam possibilidades, né? Prestem suporte nesse momento da escolha e que as mulheres que puderem façam, pesquisem, estudem, procurem informações de um ou de mais profissionais, né? E façam uma escolha baseada no que é importante, interessante e possível para elas, né? Eu acho que a pílula, mas assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que existe um conjunto de fatores que trouxeram a gente até esse momento onde a pílula é tão massivamente utilizada. E talvez por ser tão utilizada da forma como ela foi e ter causado, né, os efeitos colaterais que sim, né, elas causam, não necessariamente de uma trombose, que realmente é um caso um pouco mais, né, grave, mas outros menores, esses casos fizeram as mulheres começarem a refletir, e se eu tentasse diferente? E eu acho que é muito nesse sentido, né, essa abertura para repensar que talvez precise. E mesmo nesse contexto de existirem outros métodos contraceptivos, já existem até pelo SUS mesmo, né? O SUS, ele já disponibiliza não só preservativo, tanto masculino como feminino, como o próprio DIU já é disponibilizado pelo SUS, alguns métodos de longa duração, as LARCs. Então, isso já está até disponível pela rede pública mesmo de saúde, né? Então, talvez seja mesmo uma questão de disseminação mesmo, de informação, né? Mais divulgação mesmo nesse sentido. Essa coisa do DIU que você trouxe é também um dado da pesquisa que eu tive, foi o principal método que as mulheres que paravam de usar métodos contraceptivos hormonais, o principal método que elas começaram a usar foi justamente o DIU de cobre, que é também oferecido pelo SUS, né? E que
diferente do que e tem muito uma ideia, né, sobre o DIU, ai meu Deus, invasivo e etc. E muita gente desconstruiu um pouco essa visão, né, sobre o DIU e se adaptaram a ele de uma maneira. É o principal método hoje utilizado nesse grupo de mulheres que eu estudei, é o DIU de cobre. Então, mas todos esses métodos, é o que eu sempre falo, não existe um método. Se você me perguntar qual é o método ideal, eu vou dizer, não sei. Eu posso dizer qual é o método ideal para você. E é você quem vai responder para você qual é o método ideal para você. Assim como ela respondeu para ela, assim como eu respondi para mim. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem que fazer na qualidade de profissional de saúde é mostrar, é abrir a cartela, abrir o leque de opções, tá? Expor esse leque de opções, fazer com que a pessoa entenda que todas as escolhas vão acarretar em riscos, tá? E fazer a melhor escolha para si. Prescrevo contraceptivo hormonal? Prescrevo muitos, porque a maioria realmente escolhe porque é fácil, ela encontra em qualquer lugar, ela não precisa, por exemplo, vou dar um exemplo do DIU, do LARC, o etanogestrel em DIU. O que acontece? Ela vai ter que precisar ir ao consultório, colocar aquele DIU, né? Ela tem que período de adaptação. Então, assim, ela pode... eu vou ali na farmácia e compro uma cartelinha de anticoncepcional. Tá? O que eu não acho certo e não defendo e acho que a gente tem que combater é o uso indiscriminado do contraceptivo hormonal não prescrito por profissional habilitado. Isso eu acho que é uma coisa que tem que ficar bem clara, tá? Balconista de farmácia não é prescritor de contraceptivo. A amiga não é prescritora de contraceptivo, tá? A mãe não é prescritora de contraceptivo. Quem prescreve é o profissional de saúde habilitado, que vai fazer com que aquela paciente fale o que ela deseja, tá? As perguntas que a gente tem que fazer, que são a anamnese, o exame físico, e aí sim, diante de toda essa conjuntura, a gente sentar e discutir o que você quer da sua vida. Eu acho que essa é a pergunta. E uma última pergunta para finalizar. Como vocês acreditam que seja o futuro da contracepção aqui no Brasil? Hormonal, não hormonal, natural? O que vocês acham que vai acontecer? Essas novas tecnologias que vem surgindo. Bolas de cristal, vamos lá. Não sei, tá? Eu honestamente não sei. Eu ainda tenho, pode ser que essa minha resposta seja a resposta de hoje, não a resposta de amanhã, tá? Eu digo que eu não sou tão velha a ponto de não receber um novo como um bônus, né? E não tão jovem para ser usada demais. Então eu costumo dizer assim, hoje a minha resposta eu ainda acho que os contraceptivos hormonais ainda perpetuarão por muito, muito tempo, tá? Até porque eu acredito assim, a gente não tem um ciclo muito certinho. A gente não tem não é todo mundo que tem, por exemplo, a benesse de ter um ciclo menstrual de 28 dias ou um padrão de 35, né? Existem mulheres, por exemplo, que têm um fluxo menstrual imenso, que não são candidatas ao DIU de cobre, por exemplo, que trazem anemia, entendeu? Então, assim, o que a gente tem que ter, eu acho que essa informação, cada vez mais as pesquisas buscando métodos que sejam mais inócuos possíveis. Isso, acho que a ciência tem a capacidade de fazer isso, né? E aquelas que têm a condição, que conseguem fazer opção por métodos não hormonais, ok, que assim seja, entendeu? Eu também não posso dizer que consigo prever, né, o futuro, né? Mas eu acredito muito e eu acho que justamente esse movimento de mulheres repensando a sua contracepção nos mostra que existe uma tendência, né? Que é a tendência na informação, a tendência de as pessoas, e aí com a internet e uma série de outras ferramentas, das pessoas estarem cada vez mais buscando informação
para, enfim, ditar, né, de que forma elas vão, enfim, fazer uso de medicamentos ou qualquer outra situação. E é muito um movimento que muitos médicos, inclusive, criticam dos pacientes, e dar um Google e chegar no consultório dizendo, eu quero fazer isso porque o Google disse, né? E acho que realmente é uma questão realmente a se pensar, né? Mas nos mostra muito como as pessoas estão começando a ter um perfil mais ativo na questão de pensar a própria saúde, né? E de não estar na passividade de serem sempre, enfim, né? Chegar no consultório de um médico e receber aquela prescrição e falar, tá bom, não, vou pensar, vou pesquisar, vou falar com outros profissionais, né? E eu acho que essa é uma tendência crescente não só para métodos contraceptivos, né? Mas para diversas outras áreas, das pessoas estarem buscando conhecimento, o que eu acho que é algo muito positivo quando existe de uma maneira equilibrada, né? Quando as pessoas buscam informação e procuram, né, profissionais qualificados para, enfim, ter um direcionamento mais específico. Então, eu acho que daqui para frente é o que eu espero e o que eu gostaria, que as mulheres estivessem cada vez mais pensando de uma maneira crítica sobre as escolhas, né? E eu acho que se isso vai fazer com que a pílula seja menos ou mais utilizada, ainda não sei, né? Mas contanto que que a decisão seja tomada de uma maneira consciente, para mim isso é o que importa. Muito bom, Ananda e Dominique, eu gostaria de agradecer imensamente por aceitarem o nosso convite, por esse bate-papo enriquecedor. Eu tenho certeza que todos os que estão nos assistindo também gostaram bastante. Muito obrigada e até a próxima. E você que está aí do outro lado da tela, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Obrigada e até o próximo episódio do Sejan Talks.